Provavelmente você já viu ou conhece aquela pessoa que antes aprontava bastante, usava drogas, cometia crimes, tinha a vida toda errada, porém depois entrou para a igreja e se tornou uma pessoa melhor, totalmente diferente do que era antes. Mas também existe o contrário, que foi o caso de Matthew, que desde criança frequentava a igreja, se batizou e sonhava em ser um missionário, mas simplesmente se revoltou contra o cristianismo, entrou em seita ocultista, ficou fascinado por assassinos em série e depois atacou 2 igrejas, matando e ferindo diversas pessoas. Olá, eu sou o Babushi e antes de iniciar esse vídeo eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever e ativar o sino das notificações, pois assim o YouTube entende que você gosta dos tipos de vídeo que a gente posta e assim que a gente postar você será notificado, beleza? Então vamos ao vídeo. Matthew John Murray nasceu no dia 6 de dezembro de 1983 na cidade de Salt Lake City, nos Estados Unidos. 3 anos depois nasceu seu irmão Christopher em 1986, fazendo com que seus pais decidissem se mudar para sua antiga região em Arvada, que fica no Colorado, Estados Unidos. Seu pai se chamava Ronald Murray, que se formou em medicina no ano de 1980, e sua mãe, Loretta Murray, que formou em fisioterapia no ano de 1977. Eles eram um casal profundamente religioso, frequentavam a igreja quase todos os dias e participavam ativamente de diversos projetos de auxílio a pessoas pobres. Eles faziam arrecadação de dinheiro para ajudar pessoas e muitas vezes prestavam atendimentos gratuitos em seus consultórios. Todos da região conheciam e gostavam de Robert e Loretta, os descrevendo como pessoas que tinham um propósito na Terra de ajudar as outras pessoas, além de serem extremamente profissionais nas suas profissões. Porém, eles costumavam ser os testemunhas de Jeová e batiam de porta em porta nas casas da região na intenção de falar sobre a palavra de Deus e fazer com que as pessoas se interessassem sobre o assunto ou frequentassem a igreja, o que incomodava algumas pessoas que às vezes se sentiam pressionadas com a insistência do casal. O fato dos pais de Matthew serem bastante religiosos interferiu totalmente na sua criação, pois se com as pessoas de fora eles já pregavam o cristianismo, imagina com os próprios filhos. Seus pais desde criança levavam Matthew para a igreja e o ensinavam tudo sobre questões religiosas. Ele dominava a leitura da Bíblia até mais do que alguns pastores e frequentemente participava dos projetos sociais da igreja. Sua mãe saiu do trabalho para se dedicar totalmente ao ensino dos filhos. Matthew nunca frequentou a escola, pois ele participava do Institute of Basic Life Principles, que é basicamente uma organização religiosa para substituir o ensino escolar. O propósito dessa organização é fornecer instruções sobre como obter sucesso na vida seguindo os princípios bíblicos, o que obviamente afetou diretamente o comportamento de Matthew, que cresceu sendo uma criança presa e sufocada nos ensinamentos bíblicos forçados, além dos castigos rigorosos se não seguir estritamente o ensino baseado na Bíblia. Eles frequentavam a igreja Love Fellowship Church e era descrito pelas outras pessoas como um garoto desajeitado, introvertido e incapaz de interagir com outras crianças. Além disso, ele tinha TDAH, que para quem não sabe, eu também sofro dessa doença. E os principais sintomas incluem ter dificuldades em suas atividades acadêmicas e no trabalho devido à dificuldade de concentração, hiperatividade, impulsividade, dificuldade de relacionamento com outras pessoas, tédio, procrastinação, dificuldade em manter a rotina, etc. Com o tempo, os pais de Matthew investiam cada vez mais no seu ensino religioso. Enquanto outras crianças da sua idade estavam brincando ou jogando, ele estava participando de eventos voltados ao cristianismo. Ele sonhava em se tornar um grande missionário viajando por países e pregando a palavra de Deus, obviamente por influência de seus pais que a todo custo queria que seu filho trilhasse os caminhos da igreja. Mas com o tempo, Matthew foi mudando totalmente seu comportamento. Na sua adolescência, ele começou a usar a internet, que fez com que ele tivesse acesso a pornografias, fóruns de ódio e extremismo e até fóruns de satanismo, fazendo com que ele ficasse deslumbrado com toda aquela liberdade que ele ainda não tinha conhecido. Ele já não queria mais saber de seguir todas as regras da igreja e estava ficando revoltado com o cristianismo. Todos aqueles ensinamentos que seus pais passaram durante anos estavam indo por água abaixo, justamente porque nos fóruns existiam pessoas
que expressavam argumentos sobre a Bíblia totalmente diferentes do que ele havia escutado. Enquanto na igreja era ensinado que você deveria seguir à risca os mandamentos da Bíblia, senão iria para o inferno, nos fóruns ele aprendia que poderia fazer o que quiser, pois a vida é única e a liberdade fora da igreja seria muito melhor. Seus pais, ao invés de conversar com Matthew, percebendo que ele estava diferente, decidiram o matricular na Jocum, Jovens com uma Missão, que é um curso de uma organização missionária. Esse curso seria para jovens se tornarem missionários e cumprirem missões internacionais. O curso duraria alguns meses e os alunos ficam em uma casa com vários quartos e beliches. Mas Matthew não chegou a terminar o curso porque foi expulso alguns meses após entrar. Ele brigava com quase todos os outros alunos, xingava palavrão, colocava rock satânico para tocar nas concentrações e era descrito pelas pessoas como um jovem esquisito, além de falar para as outras pessoas que ouvia vozes. Após ele voltar para casa, ele já estava totalmente revoltado com a igreja. Não queria mais saber de acompanhar seus pais aos cultos e muito menos ouvir falar sobre algo da igreja. Matthew passava o dia todo no computador e mal trocava uma palavra com seus pais. Quando eles tentavam falar algum assunto sobre a igreja, ele tinha ataques de raiva, principalmente com a sua mãe. E a cada dia ele ficava mais revoltado com o cristianismo, expressando toda a sua indignação em fóruns da internet. Além disso, ele ficou fascinado pelo mundo dos assassinos em série. Ele passava horas lendo artigos sobre os maiores psicopatas que já passaram pela Terra, se tornando admirador de jovens, tipos do ataque a Columbine. Matthew mergulhou de cabeça em sites anticristãos por um período de vários meses, e suas postagens na internet ficavam cada vez mais violentas e com discursos de ódio. Alguns dos usuários tentavam aconselhar Matthew e um psicólogo chegou até a oferecer seus serviços depois de ler seu poema chamado Chorando Sozinho de Dor no Pesadelo do Cristianismo, mas Matthew recusou sua oferta. Em um dos posts ele diz o seguinte trecho, abre aspas, fui a todos os tipos de estudos bíblicos fundamentalistas, pentecostais, evangélicos, conferências, reuniões de oração e até mesmo um ministério missionário chamado Jovens com uma Missão. Claro, muita hipocrisia e nenhum amor verdadeiro pode ser encontrado na Jocum. Conheço a Bíblia melhor do que a maioria dos pastores cristãos. E fui batizado. Recebi o batismo do Espírito Santo, falei em línguas e todos os outros jogos que os cristãos adoram jogar. Fecha aspas. Matthew também começou a ficar fascinado por armas e explosivos, e alguns meses antes de fazer seu ataque, ele começou a comprar munições em uma loja chamada UPS na rua Yosemite. Os funcionários da loja chegaram a ficar preocupados com a quantidade de munição que ele comprou por um período de alguns meses. Eles notaram que Matthew estava comprando e recebendo caixas e caixas de munição na sua casa, que seria mais de 2.000 cartuchos. Um dos funcionários perguntou a Matthew se ele ia muito a um campo de tiro e ele respondeu que sim, porque estava tentando entrar no exército. O fato de Matthew estar recebendo muitas munições era algo que seus pais sabiam. Ele disse que tinha encontrado alguns amigos e planejava caçar animais na floresta. Alguns meses antes do ataque às igrejas, Matthew foi morar sozinho e adquiriu um arsenal de armas, que seria um rifle Bushmaster XM15, uma AK-47, um revólver Beretta .40 semiautomático, uma Beretta calibre .22 e uma pistola semiautomática Springfield Armory 9mm. E no dia 9 de dezembro de 2007, por volta de 00:30, Matthew bateu na porta da organização Jocum. Quando atenderam a porta, ele perguntou ao pessoal da instalação se ele poderia passar a noite por lá. Quando eles disseram que não, ele começou a atirar com o Springfield 9mm, matando Tiffany Johnson, que era diretora de hospitalidade do centro, e o funcionário Philip Cruz. Dan Gribnall, de 24 anos, foi gravemente ferido com uma bala no pescoço, e Charlie Blanche, de 22, sofreu ferimentos de bala na perna. Antes do segundo tiroteio, Matthew deixou várias mensagens violentas e ameaçadoras em vários sites religiosos, expondo seu ódio ao cristianismo e suas intenções de matar o maior número possível de cristãos. Após o crime, a Jocum evacuou suas 80 pessoas para o campus da montanha em Golden. A polícia local rapidamente foi acionada e realizou uma busca canina na área em busca de Matthew, mas não conseguiu encontrá-lo. Até então eles não sabiam quem teria feito aquilo.
Só sabiam que seria um homem branco de chapéu preto e jaqueta preta. Por volta de 30 minutos após acabar o culto das 11 horas na igreja New Life, Matthew chegou no estacionamento da igreja atirando em uma família que estava entrando no carro. Ele matou Stephanie Works, de 18 anos, Raquel Works, de 16, e feriu gravemente seu pai, David Works, atirando nele várias vezes. Ele seguiu atirando em outras pessoas e feriu Judge Purcell, de 51, e Larry Bourbonnais, de 59. E só não matou mais pessoas porque Gianni Assam o impediu quando ele entrou 15 metros dentro do prédio. Gianni, que estava armada, atirou contra Matthew e quando ele caiu, ele tirou sua própria vida com sua arma. Quando a polícia chegou, perceberam que a descrição do atirador foi semelhante ao do Jokun, um homem branco usando chapéu e jaqueta preta. E no dia 10 de dezembro, o atirador da Jokun e da igreja New Life foi identificado e sua residência foi investigada. O relatório da polícia publicou que os especialistas encontraram mais de 500 mil imagens no computador de Matthew, incluindo pornografia adulta, infantil e homossexual. Ele tinha downloads sobre os atiradores de Columbine, tiroteios na escola Plate Canyon e os tiroteios na Virginia Tech. De acordo com os analistas de sistemas, quando eles colocaram palavras-chave no computador de Matthew, tinha 444 conexões da palavra Columbine, 107 para a palavra Guns e Beretta e 96 para explosivos. Antes do segundo ataque, ele se identificou como membro de uma filial local da Ordo Templi Orientis, que seria uma seita secreta ocultista fundada por Aleister Crowley. De acordo com o líder da seita, Matthew compareceu aos eventos por pouco mais de um ano, mas seu pedido de aprovação foi recusado e ele foi convidado a sair em outubro. Alguns dias após o assassinato, a polícia encontrou uma carta para Deus no banco de trás do seu Toyota Camry, pedindo a Deus respostas para perguntas tristes como: o que eu fiz de tão errado? O que há de errado comigo? Eu sou realmente uma pessoa tão má? E por que você nunca respondeu aos meus gritos?